Boa noite. Boa noite. Entrar aqui na outra conta. Começar nossa live. Começamos a live. E nossa, o copo tá aqui no meio. Vai querer? Toma um pouquinho antes de começar. Então você já... Vamos começar? O Gui. Começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa sala digital em JN, Alphaville. Eu sou a Fernanda. Perdão. Eu estava atravessando. Eu sou Alexandre e essa é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindo à nossa sala digital EJN Alphaville. Vamos começar. Isso porque ele lê, né? Imagina se eu não estivesse lendo. Não estou lendo esse. Eu estou pensando em você, falei. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ai, Jesus, só Jesus na causa. Ai. Voltando à sensatez, perdão. Então vamos lá. Vamos falar hoje mais uma parte sobre o altar de adoração que se chama honra. Que a gente falou a primeira parte em Gênesis 8, 15 e 22, sobre Noé, né, como o primeiro altar levantado ali. Mas veio a palavra aí de buscar o altar, da forma de entender também no Antigo Testamento, em 1 Reis, falar 18, 19 a 39. Eu não vou falar tudo porque ele é bem extenso, mas só para a gente ter uma ideia sobre o profeta Elias, que ele confrontou os profetas de Baal sobre preparação de que aquilo que o profeta tinha pedido a Deus para que houvesse a seca para o entendimento do povo de Israel, né? E depois desse confronto para saber quem é Deus ali, naquele momento de saber em levantar o altar em adoração ao Senhor, né? Então fala em 1 Reis 19, né, que é o começo. Agora, pois, mandar reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azir, que comem da mesa de Jezabel. Aí, uma outra página, 28, fala em profetas de Baal, eles clamavam em alta voz e retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Aí no 32, Elias fala, e com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E no 37 fala, respondeu o Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. No 38 fala, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para testificar, até o profeta Vinícius comentou que quando Deus cheira a honra, ele faz promessas, né? Então, daquilo que Deus havia prometido, de que imagina Elias ser chamado para construir um meio, confrontar os profetas de Baal, chamar o rei Acabe. Primeiro que ele tinha que ter coragem. E ainda mais que Jezabel já tinha, né? Já tinha decretado, na tanto verdade, a perseguição como justo. também, né? Mas é obediência. A gente encontra a honra, né? Pela obediência, sim, por fazer a vontade do Senhor ali, né? Mas também a gente vê todo o processo de que é para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor pode. E a gente vê que não foi pelo sangue, né? Lógico que teve, né?
os animais, mas o sangue ali derramado pelos profetas de Baal, eles não conseguiram nada, né? E a gente vê em relação ao profeta Elias que ele colocou água e mandou derramar até que caísse sobre esse rego que ele fez, né? Então a água que estava lá, e aí a gente vê, se não foi o sangue derramado ali na forma, foi a água, né? Até estava falando para a Fernanda, né? Então a água ali naquele momento era a vida, porque estava passando esse processo de seca. E agora depois eles queriam confrontar, no caso, o profeta Elias, de que poderia trazer a chuva, né? A água de volta. Então foi a água ali como vida de um sacrifício que foi dado, porque todo mundo até questionou, né? Você vai colocar água, já está se faltando, né? E foi colocada a água ali, né? Porque a obediência ao Senhor. Então a gente entende que todo esse processo de estar fazendo esse altar é o preparo do lugar, né? Que Deus faz, que Ele pede e a gente obedece. É difícil, mas a gente tem que obedecer. E Deus faz. Isso mesmo. E ainda tinha comentado hoje com o seu Alexandre, que às vezes a gente tem uns desafios no cotidiano, que nem tem gente que tem o seu chefe, e vai. Então a gente estava dando um exemplo hoje sobre obediência, até onde vai essa obediência? Tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão no meio de um lugar, tá? Vai, teu chefe. Aí, no emprego. E você tem que falar as coisas pro seu chefe. Então você vê um colega de trabalho fazendo coisa errada. E só que aquele colega não é só colega. É uma pessoa que você conhece e é íntima dela. E como é que você vai denunciar o seu próprio amigo ao chefe? Vocês entenderam o que eu falei para vocês? No reino, né, de Deus, na igreja, não é porque está na igreja que não tem coisa errada. E às vezes a gente fica naquele dilema, né? Será que a gente delata o nosso irmão? Está vendo coisa errada? Foi o que eu questionei ontem com as irmãs. Você tem coragem de estar delatando um irmão seu que é muito amigo seu para um pastor ou para um chefe? Isso, a gente entra, a primeira coisa é em princípios. Você precisa, porque você está vendo coisa errada. É errado. Se você precisa honrar a sua casa. Se você está vendo um colega de trabalho que está fazendo coisa errada, primeiro, é ético, sim? Sim. Segundo, você está omitindo algo que você está vendo, não é? Sim. Então, o que a gente fala, a gente precisa honrar a nossa casa, independente de onde esteja. E aí é difícil, eu deixo um questionamento para sua vida. Se você vai delatar aquela sua pessoa, aquela amiga, né? Aquela pessoa que é amiga sua ou não. Então aí a gente entra como Elias, que ele obedeceu ao Senhor, mesmo sabendo de todos os riscos assim inigualáveis que ele ia passar. Né? Tanto é que dando a história em diante é que ele é perseguido por Jezabel. Mas por quê? Porque a obediência, Elias, ele foi grato a Deus. Então nós, como hoje, a gente coloca hoje, como que está o seu altar? Você está levantando um altar? Como é amor, que você levanta um altar hoje para Deus? Quem é esse altar? Nós somos um altar que Deus coloca para a gente buscar o Senhor como em oração, como adoração, como obediência. Então, é tudo que está no nosso coração, porque Deus vê o nosso coração, né?
Então a gente precisa estar buscando sempre ao Senhor isso, porque Jesus não morreu em vão, né? A gente precisa entender. Que primeiro, a gente tinha falado na live passada, primeiro princípio, amar uns aos outros. Sim. Como é difícil? É É difícil. difícil mesmo, aquele teu inimigo você tem que amar. Mesmo aquela pessoa que te fez mal, mesmo aquela pessoa que te xingou, te blasfemou e vai, né? Difamou. Enfim. Então, tudo até questionando, me lembro de estar falando com até as irmãs, a gente vê que tem coisas que amarram e complicam nossas vidas. Então, por uma desavença até de um questionamento até de um irmão lá, fica amarrado e ele sentiu que tem coisas que não tá no coração. E Deus falando, independente do que ele agiu com ele, né, que pode ser que um dia ele esteja mal e foi ríspido com alguma situação ali, ele sentiu, né, pô, a pessoa não precisava falar dessa forma, né, é só pedir que eu iria fazer, mas não mandar, né. Então ali a gente tem que ver que somos servos do Senhor e que também a gente como irmão tem que ajudar. E muito mais assim, ele até falando para mim, é um aprendizado de que ele perdoou, ele falou, irmão, perdoe se eu não entendi, ou se isso foi, mas a gente tem que ter também essa compaixão de entender que às vezes a pessoa não está bem e a gente perguntar também, né? Se ela está passando por alguma, da forma que ela foi. E foi dessa forma que foi perguntado e ele falou que não estava bem. E ao mesmo tempo eu falei, não, eu te perdoo porque você não estava bem. E ele até quase chorou porque é uma situação que nos leva a tirar essas amarras, mas também de estar honrando a Deus no sentido de que Ele está dando essa oportunidade de a gente aprender também com cada um. Verdade. E aí, mais alguma coisa? Não, era isso mesmo, porque a gente acha que honra só é amar uns aos outros. E na verdade não é, você tem que entender um geral, né? É perdão, entre a gratidão, porque para que respeito, para que a gente vai levantar um altar? Porque naquela época, né, na live passada a gente ia falar sobre Noé, né? Que ele foi muito grato, por isso que levantou um altar, porque Deus salvou a vida dele e toda a família. E hoje, a gente coloca, hoje no dia de hoje, por que a gente precisa levantar um altar? Porque somos gratos a Deus. Nós somos o altar de Deus, nós precisamos ser sal da terra. Então a gente precisa ser exemplo. Ontem no culto, quem acompanhou o culto ontem de quarta-feira à noite, a pastora Karine falou sobre tá honrando, né, a família, tá honrando pai e mãe. Então, assim, a gente vê o quanto a nossa vida é curta, né? A gente vê tantos irmãos ali com aquele mesmice, mimimi, porque o fulano fez isso, fulano... E a gente não vê o geral, sabe? Deixa pra lá, perdoa, não é, amor? A gente teve um caso aqui, né, de uma irmã. Enfim, a gente vê o quanto a nossa vida é curta e a gente não aproveita, a gente aproveita e fica nesses mimimi. Mas Deus é mais aí, a gente tem que seguir em frente, Isso mesmo. aprendendo com cada live, com cada mensagem. Isso mesmo. Deus fala em cada palavra, né? E aí, assim, finalizando que quando a gente vê todo esse processo, a gente fala que os céus se abrem quando as nossas vidas estão no altar, né? Então vem todo esse amor que Deus dá, né? Por aquilo que a gente vai buscando e a gente só compreende através desse processo. Mas vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa live. Daqui a pouco vai passar o tempo, né? Pai querido,
Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Perdoe, sim, Pai, os nossos pecados, anseios, atitudes, pensamentos, olhares, Senhor, Pai, se for desagrado ao Senhor no dia de hoje. Senhor, coloca na Tua presença a todos que estão ao vivo, a todos que vão ver depois, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, que a Tua palavra foi ministrada seja de transformação, libertação, pode ser até de cura, Senhor, para aquilo que a gente está buscando, por honrar ao Senhor, né, Pai? Daquilo que a gente tem que buscar ao Senhor, nosso altar, cada um buscar seu altar, Senhor. Eu coloco, sim, Pai, na Tua presença todos os pedidos, Senhor, a todos que estão buscando mesmo ao Senhor. Agradeço ao Senhor por todo esse propósito que o Senhor coloca em nossas vidas, da minha família, Senhor. Consagro, sim, Pai, essa live e a todos que estão também no ministério, a todos que estão fazendo a Tua vontade dentro da célula digital. Em nome de Jesus, coloco nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor nos abençoe, nos purifique, transforme e nos liberte de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 Senhor. Aproveitando para estar convidando o nosso culto de domingo agora, às 9 horas, na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, com o profeta Vinícius, a profeta Ariane, o apóstolo José. Eles vão estar dando culto para vocês. E aproveitando também para estar curtindo nossos vídeos, né? Tem também no YouTube. Tem também o nosso grupo de WhatsApp, se vocês puderem entrar lá para estar conversando mais, tirar as dúvidas, né? Não escrever aqui no Instagram, mas entrar no grupo para a gente se conhecer melhor, tá bom? Sim, com certeza. Gente, desculpa, viu? O Alexandre tava nervoso. E ele falou errado. Mas, enfim, obrigada, gente. Jesus ama vocês, nós amamos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Acho que o seu Mário, seu Mário. Obrigada, seu Mário, Jane. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minuto. Ih, deu chute. Era pra gente desligar aqui. Não consegue desligar. Ó. Vai lá. Vou lá. Tchau, gente. Eu vou desligar aqui fora. Não desliga.